Olá a todos, meu nome é Eduardo, sou monitor de biofísica e darei uma aula sobre soluções e osmolaridade. Tentarei ser o mais breve possível, respeitando o tempo de vocês e trarei analogias para a melhor compreensão do conteúdo. Os tópicos de hoje são a nomenclatura básica, a expressão da concentração, osmolaridade e osmolalidade, tonicidade e dinâmica de líquidos corporais. A nomenclatura básica consiste em soluto, solvente e solução. Nessa imagem aqui retratada, o soluto seria o cloreto de sódio, que será dissolvido, o solvente será a água, que irá dissolver, e a solução consiste na união do soluto com o solvente. A expressão da concentração. Concentração é muito importante para conseguir diferenciar duas soluções e para a dinâmica de fluidos que será retratada a seguir. Concentração é igual à unidade de soluto por volume de solução, e a quantidade de soluto pode ser descrita como a massa da solução em gramas ou miligramas, como o número de moléculas em mol ou íons presentes na solução, em equivalentes. Mol, portanto, é um número de moléculas. No caso, conceitualmente, significa 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Então, fazendo uma analogia, seria como se eu dissesse que tem em uma solução, em uma sala, né, tem 3 pessoas, ou seja, ou tem 3 mols. Não leva em consideração o peso, não leva em consideração o tamanho da sala. Você só quer saber o número de moléculas. Molaridade. A molaridade diferente do mol, ele vai levar em consideração o volume do recipiente, o volume da solução. Então, seria como se eu falasse que tem 2 pessoas por metro quadrado, pegando uma analogia assim, né? Molaridade é mol por litro, levando em consideração, então, o volume da solução. Equivalente. Equivalente é uma grandeza que levará em consideração o número de cargas. Quando o número de cargas é relevante, essa informação é relevante, a gente usa equivalente, que vai mostrar a molaridade vezes o número de cargas. Osmolaridade e osmolaridade. Bem, essa grandeza vai se referir à quantidade de partículas dissolvidas. Por exemplo, quando temos 1 molar de glicose, C6H12O6, em água, em solução aquosa, ele não vai se dissolver, então vai continuar sendo um osmolar. Entretanto, quando pegamos uma solução de cloreto de sódio, esse cloreto de sódio ele vai se dissociar em meio aquoso, formando o íon cloreto e o íon sódio. Ou seja, se levarmos isso para a fórmula lá em cima, de molaridade vezes o número de partícula, onde o número de partículas aqui é 2, teremos 2 osmolar. E isso é muito importante porque determinará a força osmótica, que é a força que a água exerce visando igualar as concentrações de osmolaridade. Osmolaridade, então, e osmolaridade, a diferença entre elas. A sua diferença vai ser basicamente em relação a qual grandeza você vai usar na sua forma, se vai ser em volume ou se vai ser em peso. A osmolaridade é por volume, geralmente feita em laboratório, onde você tem como saber o volume daquela solução. Por exemplo, no meu terceiro slide, em que aquela pessoa colocava cloreto de sódio em um recipiente com água. Ela sabia o volume da solução e conseguiria determinar matematicamente quanto seria a osmolaridade. Agora, uma parte mais prática, uma parte mais clínica, dificilmente você consegue ter certeza quantos litros tem uma pessoa, quantos litros de fluido, quantos litros de água tem uma pessoa. Então, você usa a osmolaridade, que vai levar em consideração o seu peso. Você infere o peso da pessoa, multiplica por 0,6, claro, dependendo da idade do paciente, dependendo do seu nível de hidratação, que 0,6 seria, em média, 60% do nosso corpo constituído de água, e aí toma esses dados fazendo os cálculos com base neles. Vale ressaltar que, quando a solução é muito diluída, os valores do soluto, às vezes, são desprezáveis, são desprezíveis, assim, não precisa ser calculado em termos do seu peso. Então, osmolaridade e osmolaridade acabam tendo o mesmo valor numérico
aproximadamente, sendo pouquíssimos diferentes e a gente considera como se tivessem o mesmo valor. Tonicidade, então. A tonicidade descreve o efeito da solução sobre a célula, onde a célula vai se encontrar em meio isotônico, hipertônico ou hipotônico. Em meio isotônico, não haverá um vetor de força osmolar aqui. Então, a quantidade de água que tende a entrar e que tende a sair é a mesma, permanecendo a célula na sua conformação normal. Agora, quando a solução, o líquido extracelular é hipotônica, a célula acaba se tornando hipertônica em relação a esse líquido. Então, você cria um vetor do líquido que tende a entrar dentro dessa célula, fazendo ela inchar e podendo ocorrer a lise celular. O que é essa lise celular? É quando a membrana celular cede à pressão de água, quando entrou muita água dentro dessa célula, a membrana não consegue aguentar, ela cede, então ela acaba implodindo, dando morte celular. De outra forma, quando você tem um líquido extracelular hipertônico, o vetor de fluidos aqui tende a tirar, a remover a água de dentro do líquido intracelular para o líquido extracelular, para igualar as concentrações. Isso faz com que a célula acabe murchando. Creio aqui que seja um dos slides mais importantes dessa aula. Se compreendido, você basicamente vai ter entendido tudo o que eu falei até agora, que é a dinâmica de líquidos corporais. Quando você ingere algum líquido, esse líquido vai aumentar o volume do líquido extracelular. Primeiro, esse líquido vai para o líquido extracelular. Então, dependente do líquido que você tomar, se é isotônico, hipertônico ou hipotônico, você vai ter um aumento do líquido extracelular. Sabendo disso, vamos diferenciar esses tipos de líquidos aqui. Quando você ingere um líquido isotônico em relação às suas células, você só aumenta o teu líquido extracelular, não ocorrendo passagem, que nem eu falei, a passagem ocorre, mas não ocorrendo passagem com um vetor específico, uma passagem maior de um compartimento para o outro, no caso do líquido intracelular ou o líquido extracelular, aumentando só, então, o volume do líquido extracelular. Agora, quando você tem a ingestão de um líquido hipotônico, a sua osmolaridade corporal tende a diminuir e essa água que está no líquido extracelular vai aumentar o líquido extracelular, mas também vai aumentar o líquido intracelular, porque essa água tende a entrar dentro das células e para tentar regular, para tentar igualar essas concentrações, e isso pode ocorrer sim, então, aquela lise celular que eu falei no slide anterior. De outra forma também, aqui a ingestão de líquido hipertônico, ele vai aumentar a sua osmolaridade corporal, aumentando também o líquido extracelular, que vai ser hiperosmótico em relação ao líquido intracelular, fazendo um vetor da força osmótica em relação ao líquido do líquido intracelular para o líquido extracelular, murchando as células, desidratando essas células. Bem, essa foi a minha aula de hoje. Agradeço pela atenção e fico à disposição para a resolução de dúvidas.